Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Boa noite! Sejam bem-vindos ao Projeto Olhares, uma visão diferenciada para vocês conhecerem os nossos amigos, nossos especialistas, pessoas importantes que têm um olhar diferente do que é trabalhar, do que é mentorar, do que é ajudar, do que é fazer consultoria. Olhares é isso, é trazer aquilo que você não conhece para o nosso olhar, para o nosso carinho, para o nosso cuidado. E o bate-papo hoje promete muito, né? Para quem viu aquele Como Treinar o Seu Dragão, tem uma cena fantástica que o Soluço ele está diante de uma montanha e está montando as visitas dele, ou seja, está juntando a tecnologia dele, o conhecimento dele, para gerar uma comunicação para que possa explorar novos mundos. E explorar esses mundos, explorar a tecnologia, explorar isso tudo, nós vamos conversar hoje, sabe com quem, gente? Olha só que convidado maravilhoso, está presente na nossa live. Cabreira, seja bem-vindo à nossa live. Que honra você estar na nossa live e com detalhe, sempre você participa com cada pergunta maravilhosa. Agora você está no outro olhar. Seja bem-vindo ao Projeto Olhares. Obrigado, Denis. Obrigado pela recepção, pelo convite. Muito grato pelo convite. E estou aqui à disposição, né? Vamos falar um pouco sobre tecnologia e trocar ideias, né? Porque o mundo é exatamente isso. O compartilhamento de ideias é que faz com que o nosso mundo cada dia melhore mais, né? Cada dia a gente seja mais uma comunidade global. Pessoal, além disso, Cabreira é um excelente conteudista. Ele escreve cada artigo aqui no LinkedIn que é sensacional. É conteúdo técnico, mas empolga muito a gente, porque a gente sai daquele texto leve e aprendendo muito. Mas o pessoal precisa conhecer quem é o Cabreira. Então, primeiro, Cabreira. Tá bom. Quem é o Cabreira? Como foi a sua trajetória profissional até aqui? Eu sempre gosto de contar um pouquinho do passado, né? O passado, ele imprime na gente o que nós seremos no futuro, né? Bom, eu vim de uma cidadezinha pequena no Rio Grande do Sul, né? Nasci numa cidade lá no extremo sul do país, de uma família humilde. Meu pai era operário na rede ferroviária federal, né? E desde criança eu fui muito curioso e tal, gostava de desmontar as coisas para saber como funcionavam. Uma vez desmanchei o rádio para ver por que tinha uma vozinha lá dentro falando, né? E acabei estudando eletrotécnica, né? Na Fundação Universidade de Rio Grande. Minha avó queria que eu fosse médico, mas as agulhas e sangue não eram muito combinantes comigo, né? Não se combinavam. E durante essa minha formação, eu tive um grande mentor, né, que me apresentou um conceito chamado álgebra booleana, que eu passei a estudar com bastante afinco e não sabia naquele momento que esse estudo ia mudar totalmente a minha carreira e a minha vida, né? Porque eu estudei eletrotécnica, depois de formado, fui trabalhar numa cidade a 400 quilômetros de distância da minha cidade, uma usina de termoelétrica, né? Usina de geração de energia. E eu fiquei lá alguns meses, e logo depois teve aquela grande crise do petróleo, em 74, e a usina fechou, né? Ela fechou porque os custos de geração eram muito maiores do que os custos de venda do produto, da eletricidade, né? Eu fiquei desempregado, aí fui para Porto Alegre, uma cidade um pouco mais perto da minha cidade, e consegui um emprego numa empresa de elevadores, né, que fabricava elevadores verticais, né? Até bem pouco tempo se encontrava aqui no Rio de Janeiro alguns elevadores dessa empresa. Fiquei lá mais ou menos um ano. Lá eu pratiquei muito lógica digital e álgebra booleana, né? Quer dizer, entrei bastante nesse segmento. Mas aí surgiu uma outra oportunidade e eu entrei por uma companhia telefônica chamada de Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, CRT, né, na época, que durou até os anos 90 e pouco, 98, quando privatizou o sistema, né? Eram empresas, quem é um pouco mais antigo, como eu... A Telemig foi privatizada nesse período, né? Exatamente.
Telemig foi privatizada junto com todas as outras empresas, né? A Telemig, cada estado tinha a sua, né? Uhum. Eu fui trabalhar nessa empresa e depois, né, com a entrada nos anos 70, começamos a digitalizar as redes começaram a se tornar digitais, e como a área digital é uma área onde a álgebra booleana, onde os ensinamentos desse segmento, né, é muito forte, eu fui um dos escolhidos para trabalhar com essa área e acabei vindo, depois de 2 anos nessa empresa, vim para o Rio de Janeiro, né, para trabalhar numa empresa fabricante de equipamentos de digitais de telecomunicação. Nessa empresa, realmente eu fiz a minha vida e fiquei lá por 30 anos, me permitiu que eu viajasse o mundo praticamente inteiro, né? Conheci a Itália, a França, a Espanha, a Alemanha, a Rússia e Estados Unidos, e depois chegou a hora de aposentar, né? Então, depois que eu terminei a minha jornada, me aposentei e tal, pensei, bom, agora eu vou parar por aqui e tal. Veio a chance de trabalhar com chineses, aí fui novamente, passei um período nessa empresa, fui para a China, aí conheci lá a Muralha da China, né, que é uma das maiores obras humanas na face da Terra. E em 2017, finalmente vim para casa, né? Fui para casa definitivamente, mas aí disse, pô, vou fazer o quê, né? Então abri uma consultoria e disse, pô, agora eu vou tentar vender o meu conhecimento, né? E ajudar empresas a desenvolverem nessa área. Então eu fundei a minha empresa e eu decidi que eu não vou parar mais de trabalhar, enquanto Deus permitir, eu vou continuar trabalhando e ajudando empresas e pessoas a se desenvolverem, né? Devolver para a humanidade, devolver para a sociedade aquilo que, de certa forma, eu recebi, né, quase de graça, né, porque sempre estudei em escola pública, né? Então, o meu nome é Cabreira, como o Denis já falou, é o meu sobrenome paterno, né, e é a minha marca profissional do meu crachá. E também como eu fiquei conhecido, né, no mundo das telecomunicações, então adotei o meu sobrenome como a minha marca pessoal. Sua marca pessoal. É. Perfeito. Nossa, eu acredito que essa participação sua que você teve na Rússia, né, que é a União Soviética, né, teve na época era a União Soviética ainda. Aquela crise, né, que tinha lá, onde tinha a questão da tecnologia, né, dos foguetes. Gorbachev, de você viver ainda o momento com a China, quanta coisa que você adquiriu é um conhecimento muito amplo, Cabreira. Na época, na Rússia, a gente foi fazer um projeto de fibra ótica, era um projeto de um cabo submarino, né, de fibra ótica perto de Leningrado, né? E era uma coisa interessante, né? Porque os russos já tinham mandado o homem para o espaço, Gagarin já tinha ido para lá, já tinham feito várias coisas, né? na década de 80, mas a fibra ótica deles não era bem desenvolvida, quer dizer, eles tinham segmentos que eles realmente eram muito carentes, né? Então, esse projeto que a gente teve lá durante um período foi interessante. Mas... E eles aceitavam novo, e eles aceitavam de boa, por exemplo, tendo um brasileiro mostrando essa novidade, eles aceitaram de boa? Na realidade, o ano que nós fomos lá era um ano de abertura, né? O Gorbachev estava abrindo, né? De perestroika, lá, e glasnost, era a abertura da União Soviética. Tanto que você vê que 4 anos depois que eu estive lá, caiu o muro de Berlim, né? Foi em 85, 89, caiu o muro de Berlim. Então, eles eram muito ávidos por se comunicar com outras pessoas, né? Embora o regime ainda tivesse muito fechado, tanto que para você se deslocar, tanto para fora da Rússia, você precisava de uma permissão do Estado, mas assim mesmo as coisas já estavam mudando, né?
tava mudando um pouquinho. Era interessante porque os carros lá eram carros da década de 50. Então parecia que você tinha viajado no tempo, né? Porque você saía de um aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Frankfurt, fantástico, e na Alemanha, depois veio para lá o aeroporto em Moscou, também moderníssimo. Aí quando você entrava na cidade e começava a ver aqueles carros andando lá e Os tal, Lada, né? os prédios lá, parecia que a gente tinha voltado no tempo, parecia uma viagem no tempo, né? Mas foi muito interessante. A minha também ida à China também foi bastante proveitosa, né? Muito interessante a tecnologia que os chineses conseguiram desenvolver. Perfeito. Olha quem está com a gente aqui, Cabreira. Ó, o Mário, Matheus, ó, Sabiri, né? Mário Celso, Matheus Sabiri. Joaquim, boa noite. Estamos sempre presentes nessa live sensacional top lá, live top do LinkedIn. Gratidão, Joaquim. Joaquim trabalha com consultoria agronegócio. Ele faz um trabalho lindo, o Cabreira. Isso aí, uma das coisas, eu vou falar um pouquinho de tudo no 5G, mas uma das áreas que eu acho que vai primeiro desenvolver com 5G é a área do agronegócio, né? Porque o Brasil já é campeão no agronegócio, mas ele pode triplicar, talvez, né, o que ele faz hoje, ajudado pela tecnologia, porque o que vai existir de redes, né, automatizadas no campo para monitorar a plantação, eu tenho até uma parte que eu vou falar sobre isso, né, que diz, mas eu considero, em termos da área tecnológica, que 3 áreas importantes, né, são as áreas de agronegócio, a área de indústria, a indústria também vai se beneficiar muito disso daí, e uma terceira área, que é a área também que eu acho que vai ser muito demandado, é a área de saúde, né? Hoje, por exemplo, com a pandemia, eu mesmo cheguei a fazer 2 consultas, né, online, né? E isso vai se tornar uma coisa extremamente prática, né? Até por questão de deslocamento, tempos e tal. E não só isso, como sensores, né? Como você ter um diagnóstico à distância, né? Com elementos que estão ligados ao teu corpo, como pressão, temperatura, uma série de coisas que você pode monitorar no paciente e avaliar a distância, né? Então isso aí, essa é uma área que vai ser muito rapidamente absorver o sistema de 5G. Mas o 5G, ele vai não só fazer isso, ele vai revolucionar, né, a forma como os seres humanos se relacionam entre si e entre os dispositivos, né? Os dispositivos cada vez mais vão ser inteligentes e com isso você vai por exemplo, outro dia até a gente viaja às vezes para um apartamento que a gente tem lá em Angra, e chega lá, é um boiler que você tem que ligar a chave elétrica para ele esquentar a água para você tomar banho, né? Ah, é? Eu disse para a mulher, se tivesse um dispositivo aqui já com automatização, a gente mandava um comando lá do Rio e chegava aqui, a água já estava quente, né? Então, quer dizer, essas coisas vão ser muito práticas e baratas, né? Porque vai aumentar o volume, com isso o custo vai cair bastante. Por que o 5G é importante, né? Ele se baseia em 3 pilares, né? Quais são os 3 pilares? A velocidade, bem mais rápido que o 4G, em torno de 10 vezes mais rápido, no mínimo, do que o 4G. Ele vai ter uma latência de comunicação entre uma máquina e outra bem menor. Então, se fala em 1 a 2, 3 milissegundos. Hoje para você ter uma ideia, é mais ou menos 50 milissegundos o tempo de resposta. Parece rápido, né? Porque 50 milissegundos é muito rápido, né? Para o olho humano, para nós, é muito rápido. Mas, quanto menos você tiver essa latência, mais fácil serão a atividade em alguns produtos, né? Em algumas aplicações.
Outra coisa é a conectividade, né? Por exemplo, hoje com 4G você poderia até conectar uns 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, né? Já no 5G você vai chegar a 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. É uma coisa fantástica, né? Um exemplo, por exemplo, da latência, né? Por exemplo, quem joga muito, faz jogos via internet, é que vai perceber essa latência, porque o tempo que a rede leva para reagir, para responder, isso é o que a gente chama de latência, né? O tempo de resposta que a rede dá para você. Por exemplo, uma das coisas, por exemplo, que o 4G já ajudou bastante são essas lives, né? Que você vê, se nós tivéssemos uma latência muito grande, o que eu estou falando não estaria muito dentro da percepção visual dos movimentos, né? E você falando, eu teria que esperar um tempo para escutar, né, o que você está falando. Normalmente essas conexões, por exemplo, via satélite, elas têm uma latência maior. Tanto que você vê no sistema de televisão, quando estão transmitindo de um lado para o outro, como vai via satélite algumas dessas conexões, o tempo que a pessoa recebe, né, a informação demora um pouco mais, né? 6 a 7 segundos, né, que eles falam, né? Exatamente. A nossa live tem um delay de 10 segundos. Pois é. É praticamente imperceptível, né? Agora, você imagina uma coisa que tenha 1 milissegundo. É uma coisa impressionante, né? Bom, outro ponto, os pontos, por exemplo, que isso vai melhorar por exemplo, as cidades conectadas, né? A indústria também, a educação, a agricultura, a medicina, o próprio indivíduo, os transportes, bancos e residência, né? Então, eu fiz um pequeno apanhado. Por exemplo, nas cidades, um grande dos avanços vai ser as câmeras de reconhecimento facial, né, para você fazer segurança pública, e também você ter sistemas de energia, né, também todo automatizado, né? Hoje a maioria das cidades já estão colocando LED nas suas iluminação, quer dizer, com isso o consumo vai descer bastante. E você também tem o problema do deslocamento, né? Por exemplo, o fato de você automatizar os semáforos, né? Os faróis, como fala em São Paulo, né? Você pode, automatizando esses faróis, e o semáforo estando num sistema de inteligência artificial, vai te dar ele vai trabalhar com o fluxo do trânsito e não mais com temporização pré-definida. Ele vai abrir e vai fechar em função do volume de carro que está andando naquela rua, né, ou nas transversais, né? Isso é uma coisa que não só o 5G vai proporcionar, mas também a inteligência artificial, né, vai trabalhar nisso. Então, na indústria, que é uma das áreas que eu acredito que vai mais demandar o 5G, são, por exemplo, as fábricas hiperconectadas, né? A indústria que é chamada 4.0. Impressão 3D é uma coisa também muito, muito interessante, né, para essas fábricas. Desenho industrial robotizado, né, que é uma coisa também que vai ajudar bastante. E a fabricação inteligente, que trabalha em função da demanda, né? Se você tem consumo, tem fabricação. Se você não tem consumo, não fabrica, né? Então, isso é uma coisa que não só o 5G vai proporcionar nas fábricas, mas vai ser também a inteligência artificial. Vai ajudar muito no desperdício, né? O estoque zero, né? Exatamente. Você vai poder baixar custos em função disso aí, de não ter custo do estoque, né? Então, seria possível também, o Cabreira, por exemplo, esses telefones celulares novos que vão chegar de 5G, ter um consumo menor de bateria? Esse é um dos objetivos. Para você ter uma ideia,
estão desenvolvendo algumas baterias que vão durar 15, 20 anos. Né? Por quê? Porque existem sensores que você vai botar, por exemplo, no alto do morro lá, e não tem energia chegando lá. Então, você vai precisar desse sensor por muito tempo. Ele vamos supor, é de difícil manutenção, né? Você precisa ir de helicóptero, às vezes, para poder trabalhar nisso aí. Eu lembro, uma vez que trabalhei em operações, que para a gente subir numa torre, né, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, se a gente não fosse de helicóptero, não subia, porque existiam épocas chuvosas que as estradas ficavam intransitáveis, e aí o equipamento que estava lá em cima, na torre, dava um problema, e a gente tinha que contratar um helicóptero e ir lá de helicóptero, porque não tinha outra forma de você fazer, né? Então, quer dizer, um dispositivo, ele precisará de uma bateria de longa duração. Hoje você já tem relógios de pulso que tem bateria de 10 anos, né? Isso já existe. Mas a ideia é que os celulares e outros dispositivos tenham uma bateria de longa duração. Agora, o celular tem um problema também, né? Às vezes ele tem um problema da memória, né? Você começa a botar foto, vídeo, daqui a pouco ele, olha, já estou estrangulado, não tem mais... Então, esse é um fator que, embora as baterias sejam de longa duração, você prevê, né, softwares que vão ter avançados, né, que vão entrar nos celulares, que vão demandar memória. É complicado de você saber se, por exemplo, 200 GB ou 1 tera, né, 1 terabits vai ser suficiente no teu celular, né? Então eles arrumam um jeito, eles aumentam a capacidade da bateria, mas diminuem a capacidade do celular, ou seja, qualquer coisa tem que trocar de novo, não tem jeito, né? Mas é evolução, né? Eu acho que isso não é nenhuma questão proposital, né? Talvez, não acredito que seja totalmente proposital. Não, mas claro porque a evolução faz com que cada vez mais o teu software, a tua forma de trabalhar, o teu programa, crie muitas linhas de programação. Então, com isso, você precisa de memória, não tem jeito, vai ter que precisar de memória. Na educação, por exemplo, né? Na educação, você vai ter facilidade para as escolas EADs, né, de ensino à distância, com professores 24 horas por dia online, né, ou então trabalhando em banco de dados, né? Telas e salas inteligentes, que é uma das coisas que também na área presencial hoje já existem muitas escolas, né? Telas inteligentes que você escreve e ela já guarda a informação. Na agricultura, como eu falei, drones de observação, você vai poder ter, né, veículos conectados inteligentes, quer dizer, colheitadeiras que ficam trabalhando sozinha no campo dia e noite, né, e são controladas à distância. E amostras, né, robô que vai lá pegar uma amostra de solo, por exemplo, para verificar como é que está a umidade, como é que está o pH, como é que está uma série de coisas que são importantes dentro da agricultura, né? Isso, inclusive, já existe em alguns lugares, né? Por exemplo, eu ouvi falar que na China tem já uma fazenda que já é robotizada e já tem esses robozinhos que vão lá pegar a amostra da planta e tal, e levam para o laboratório e sem contato nenhum com o humano. Sem nenhum contato com o ser humano. E isso vem para o Brasil em breve, né? É só né, o pessoal começar a ter disponibilidade da tecnologia, vai ser implantado rapidamente, né? Na medicina, eu já falei na consulta remota, mas você vai poder fazer cirurgia online robótica. Mas aí já é um negócio um pouquinho mais longe, não é? Eu não vejo isso nos próximos 5 anos, né? Eu tenho um médico que me operou, que ele opera com robô, né? Mas ele fica numa sala do lado e o robô está lá na outra sala com o paciente. Mas o futuro vai fazer com que ele opere uma pessoa que esteja lá em Porto Alegre ou esteja no outro lado do mundo. O problema é que aquilo que nós falamos, a latência tem que ser extremamente precisa, né? E o sistema de redundância tem que ser
extremamente confiável, porque imagina o seguinte, apaga lá a internet, o cara estava operando o cara, faz o quê? Bota uma equipe lá no local, né, de suporte, é complicado, né? Então eu acho que essas coisas, tipo carro conectado também, eu não vejo nos próximos 5 anos carros conectados andando pelas ruas. Gostaria de ver, mas não acredito que vão existir, por causa desses fatores de latência. Vai precisar de equipamentos e computadores olhados pela cidade. Você vai ter que ter computadores trabalhando junto com o sistema de 5G, trabalhando com as conexões todas, né? E tem mais, as ruas vão precisar ter sensores, porque não dá para você se basear em satélite, né? Você está numa zona de sombra, o satélite Já era. já era. Não vai ter como você manter o carro andando autonomamente. Então, acho que sistemas autônomos eles vão começar talvez em rodovias automatizadas, que o teu carro ele tem as duas funcionalidades, né? Ele vai ser, no caso, ele vai ser um carro pilotável, com piloto, mas que ele entrando numa estrada automática, a estrada assume o carro e ele vai andar sozinho. Isso é que eu vejo no início, né? E no indivíduo, a gente já tem relógios fantásticos daí, né? Todo mundo já tem um relógio smartphone ligado ao smartphone e tal. Então, são relógios, óculos, né? Com funções ergonométricas, né? Roupa com sensor de temperatura, tênis conectado, né? Para medir a tua performance durante a corrida. Então, uma série de coisas que a gente, inclusive, nem imagina que poderão existir. A gente pensa dessas coisas, assim, né? Mas daqui a pouco surge alguém com uma ideia mirabolante e a gente é surpreendido novamente. Né? E na parte Agora, o detalhe é segurança, né? Porque tem vai ter muitos dados na rede, né? Porque saber a informação do paciente, saber a informação da pessoa, saber a informação que está andando na rua, todos esses sensores vão colher dados e a segurança disso aí vai ser bem desafiante, Cabreiro. Exatamente. Não, você tem toda a razão, né? A gente está vivendo um momento complexo, né? Você veja o número de falcatruas aí, de coisas que acontecem por aí, né? Atualmente, até andar de táxi está perigoso, né? Porque o cara bota uma maquininha lá, tu bota o teu cartão, ele digita um número que tu não está vendo, para você aparece um número pequenininho, e depois você vê na sua conta, tem um buraco de 3 mil, e você pagou um táxi. Táxi de 3 mil reais, dá para ir, acho que é São Paulo. Mas não vai no Rio Grande do Sul. Vai é o Rio Grande do Sul, pois é. Mas então na área de transporte eu acho que também vai ter muita coisa, frota gerenciada, né? Teleguiada à distância, ônibus e automóveis no futuro autônomos. Né? Bancos a gente hoje já vive um momento muito bom, né? Muito incrível, até com 4G. Vai aumentar mais ainda a possibilidade de você ter bancos virtuais e gerentes personalizados te atendendo sempre pelo sistema, né? pela internet. E nas residências, como eu já falei, algumas coisas automatizadas, né? Mobiliários automatizados, geladeiras que fala para você, olha, está acabando o leite, ou não tem nada mais no congelador, né? Coisas desse tipo. E também os robôs domésticos, né? Que no Japão está se fazendo muito isso lá, né? Inclusive no Japão, o que mais está desenvolvendo o 5G é a área industrial. Eles estão trabalhando muito firme na área industrial no Japão. Né? O Japão começou o 5G o ano passado. Né? Então, eles hoje já estão vivendo um ambiente 5G com boa parte das comunicações deles já coberta com 5G. Né? E ainda, falando um pouco ainda de residências, a gente vai ter também, né, o entretenimento imersivo, né, com a realidade aumentada ou então realidade virtual, que é uma coisa que também depende de muito dado. Né? A realidade virtual e a realidade aumentada precisam de um volume muito grande de dados. Né? Então, você tem que ter dispositivos com grande capacidade de memória para guardar esses dados. Tá?
Bom, e esses são alguns exemplos que eu vejo para a sociedade, né, nos próximos anos. Também existe coisas, por exemplo, de sistemas de energia, como eu falei, smart grid, que são sistemas de energia também inteligentes, né? E até pensar na área de turismo, tu pode fazer um turismo remoto com realidade virtual, né? Tem o Isaac Asimov, né? Ele que foi praticamente o pai do EAD. Tem nos livros dele, né? E ele fala simplesmente o seguinte, que no futuro vão ser câmeras posicionadas nas pessoas, tá? E você vai estar dentro da sala de aula sem estar dentro da sala de aula. Você vai estar sentado na cadeira, como se estivesse interagindo com o professor, mas você não precisa estar dentro da sala de aula, por causa dessa alta tecnologia. Você está à distância, exatamente. Só que você usa a câmera com distante. Não, você vai ser transportado para lá, através de câmeras, né, com alta velocidade, que aí o 5G com certeza deve ser isso que vai ajudar. E você vai estar presente conversando com o professor, mas só que você está na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, mas você está sentado na cadeira e está assistindo a aula como se estivesse presente. É verdade. Hoje você já tem holografia, né? Já existem holografias extremamente, eu diria, com uma grande realidade, né? Te dá uma realidade muito alta, algumas holografias. Só que ela tem que estar realmente num ambiente especial, né? Um ambiente onde você tem uma série de projetores e câmeras especiais para isso. Mas o desafio do Brasil vai ser, porque ele é muito alto de relevo, né? Eu acho que vai ser desafiante a questão da tecnologia do 5G do Brasil, porque o nosso terreno é muita montanha, muita planície, né? Isso vai ser desafiante, né? Exatamente. Existe por exemplo, as comunicações móveis, né? Elas podem trabalhar em várias frequências, né? Por exemplo, a primeira frequência da 1G foi 850 MHz, 860 MHz, coisa assim. Depois foi subindo, né? Foi para 1.8, para 1.9, 2 GB, 2.1 e tal. E a cada frequência dessa, ela te dá uma capacidade de transmissão, quer dizer, uma largura de faixa que tu consegue transmitir dados. Né? No caso do 5G, o governo vai licitar agora, talvez mês que vem, eu acho que está tendo um probleminha no TCU lá, mas acho que eles vão superar isso. No mês que vem, no máximo em outubro, vai estar no ar o edital de leilão, né? O leilão das frequências. Eles vão leiloar os 700 MHz, que é um pedaço ainda dos 700 MHz, que o 700 MHz já foi leiloado no leilão passado, tanto que esse é o de menor valor, o preço mínimo é 150 milhões, que eles pretendem arrecadar. Vão leiloar uma outra parte também do 2.3 GB, que também já essa frequência já é utilizada, mas eles têm algumas faixas que ainda não estão em operação. Aí eles vão arrumar mais uns 700 milhões mínimo, valor mínimo, né? Vão leiloar o 3,5, esse que é importante, esse realmente vai carregar muitos dados do 5G, essa é a frequência realmente importante para o 5G. E essa aí eles pretendem colocar valor mínimo de 1,3 bilhão de reais. E tem a faixa que a gente chama de ondas milimétricas, que é em 26 GHz. Né? Nossa, vai voar. Agora, qual é o problema dessa faixa? Ela é fantástica porque ela possui 400 MHz de faixa para botar dado. Né? Mas qual é o problema dela? Ela é um alcance extremamente curto. Então, você precisa de ambientes, né, ou precisa de repetidoras a cada, 300, 400 metros. Né? Isso vai dificultar bastante o investimento. Por isso é que a gente acredita que essa frequência ela vai ser alavancada muito na indústria e no agronegócio, porque aí você pode fazer uma rede standalone, a gente chama... Existem dois tipos de rede no 5G, a rede não standalone e a standalone, que é uma rede, vamos dizer, a standalone é uma rede totalmente
desconectada do resto, né? Ela pode se conectar, mas ela pode também trabalhar exclusivamente fechada, né? E aí que essa frequência que vai facilitar bastante a industrialização automatizada e o agronegócio também, né? É uma faixa também que eles pretendem lançar, e nessa faixa eles estão pretendendo arrecadar 6,3 bilhão de reais, né? Isso como um valor mínimo. Lógico que depois tem alguns penduricalhos aí, né? Não é só esse valor, porque tem coisas que a companhia tem que fazer e tal, então ela, no fundo, vai gastar um pouco mais, tá? Mas isso aí é o que entraria direto no caixa do governo, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que Brasília, que é uma cidade projetada, Curitiba, eles vão ter um privilégio em cima disso, né? Porque vai ser mais fácil de trabalhar o 5G nessas cidades, né? Provavelmente, todas as dificuldades, por exemplo, que a gente teve já com 4G aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, túneis, né? Iluminar túneis. O Rio de Janeiro tem um sistema de iluminação de túneis, tanto que você está dentro do teu carro conectado e permanece conectado, né? Você não tem desconexão, né? Mas, por exemplo, em lugares complicados, tipo metrôs, por exemplo, você tem que fazer um projeto todo especial, né? Todo dedicado a iluminar os túneis do metrô, senão você não tem um sinal ali dentro, porque o sinal não penetra. Ele já é difícil. O sinal que melhor penetra é os 700 MHz, né? Tanto que a televisão, né, a televisão analógica, usava essa faixa de frequência e teve que sair, né? Hoje toda TV é digital, né? Teve que sair para dar lugar a essa faixa que era mais importante usar elas no sistema de comunicação celulares e analógicos e móveis do que em TV, né? E a TV migrou para uma outra faixa digital. Tem um elogio para você aqui, Cabreiro. Aqui o Joaquim falou. Este é o melhor consultor de tecnologia, sempre à frente do conhecimento memorável em telecomunicações. Ele é o cobra nessa matéria. Olha só que legal. Obrigado. Olha quem está com a gente aqui, Cabreiro. Ó, essa aqui você conhece, hein? Ó. Geisa Lu, seja bem-vinda. Olha que linda. Está de aniversário, inclusive, hoje. Ah, é? Hoje? Está de aniversário. Que parabéns para você, Geisa. Que parabéns. Ela fez uma live maravilhosa comigo, o Gabriel, sobre saúde mental. Ela deu um show. Parabéns, Geisa. Ela esteve aqui no Rio, a gente se conheceu pessoalmente. Que legal. A gente teve um evento aqui de doenças raras, né? Que ela é muito ativa nisso. E a gente foi encontrar ela nesse evento. O Mário mandou boa noite. A Geida, amigos queridos. O Leonardo, boa noite, né? No caso, agradecendo. Joaquim, ok, comprei, ó. Brincou com Lada aqui, ó. Comprei o Jeep Niva Lada no Brasil, olha que legal. Fernando Lourenço, acho que deve conhecer você, ó. Marisa Souza. Não, né? A Marisa também é minha amiga do LinkedIn. Isso, uma experiência do Joaquim, ó. Trabalhei com 5G em Portugal com Vodafone. É isso mesmo, né? Vodafone, né? Na comunicação, internet super rápida, resposta fantástica, em tudo e nunca cai a rede central. Show, ai que legal. Os portugueses, a Europa está na nossa frente há algum tempo já, né? Se ele fala de Portugal, ele fala de São Paulo. Ok, hoje o trânsito da cidade de São Paulo, capital, está operando com 4G, os semáforos de LED, todos com fluxo de veículos. Trabalhei por 7 anos no SET, né? Com assessoria de diretoria para planejamento estratégico e administração pública. Tem um lugar lá em São Paulo que você tem que atravessar correndo. Eu não sei qual que tem que pular pelos... Eu estou tentando lembrar qual que é o local, se é na Avenida Paulista. Tem um lugar lá que você tem que atravessar correndo, senão você é atropelado, porque um semáforo não dá tempo, não. Vai funcionar essa ideia sua aí, ó. O 4G já permite muitas conexões, né? Tem muita coisa, por exemplo, essas cidades smart cities aí, alguma coisa já está sendo feita com 4G, porque ele tem realmente, ele atende bem, né? Ele tem várias coisas que dá para fazer com 4G. E o 4G ainda vai muito longe, até talvez mais 8, 9 anos à frente aí. Em cima disso, Cabreira, que você disse, você praticamente falou muita coisa interessante das dificuldades e dos benefícios, né? Mas o que você poderia passar para o nosso público? Quais as dicas que você pode partilhar para ajudar as pessoas nessas dificuldades
de entender essa tecnologia, de, por exemplo, contratar o seu trabalho, que pode ajudar? O que você pode partilhar com as pessoas diante dessa tecnologia que está chegando no Brasil? Claro que ainda ela não está toda total, mas está sendo migrada há pouco tempo. Por exemplo, a gente já citou a questão do relevo, a questão das cidades que tem que ser mais centralizadas, né? Que tem uma comunicação melhor. O que você pode passar de dicas para as pessoas, para que elas também, que muita gente está com um certo preconceito também em cima do 5G também, tem um certo preconceito também, né? Inclusive, se você procurar na internet, né, tem até vídeo dizendo que ele causa câncer, faz não sei o quê, faz não sei mais o quê. Tem de tudo, né? Dá espaço para a mente humana é criadora, cria coisa mesmo. Às vezes, inclusive, sem ter conhecimento científico, né? Falam coisas que não tem nada a ver. Na realidade, é o seguinte, se nós tivéssemos problemas de tipos de frequência, né? Porque o 5G não é uma frequência, o 5G é uma tecnologia, é a 5ª geração dos telefones móveis, né? Ele não funciona exatamente o G é de geração, não é de gigahertz, né? Ele funciona em 3,6, 3,5 gigahertz e funciona em 700 megahertz. Também funciona em 2,3 gigahertz, né? Então não é uma frequência, é uma tecnologia. Olha só, não sabia. Tá vendo? Já quebrou todos os parâmetros que eu pensei. Acabou. Não, o 5G é uma tecnologia, assim como o 4G, né? O 4G é a 4ª geração de sistemas celulares, né? Assim como teve lá no passado, lá na década de 90, o 1G, que era a primeira geração, que era totalmente analógica. Já a 2ª geração já veio digital. Tá? Então, o que eu diria é o seguinte, realmente transformar esse, como é que se diz, esse tecniquez, né? Esse tecniquez em coisas mais palpáveis para todas as pessoas, é complicado, né? É complicado, porque normalmente quando você é da área tecnológica, você nivela todo mundo na área tecnológica. Então você já começa conversando num nível de entender que você acredita que as pessoas já estão te entendendo, né? Uma das coisas que eu tento fazer nos meus artigos em alguns deles, eu tento ir para o lado do leigo, né? Da pessoa que não entende do assunto, então eu tento esmiuçar o que é isso, o que é aquilo, né? Mas não é muito fácil, né, fazer essas analogias. Por exemplo, se faz muito uma analogia, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com uma estrada, né? Por exemplo, o 4G é uma estrada de 2 pistas e o 5G é uma estrada de 6 pistas. A Via Dutra, então? A Dutra só tem 2, né? A Dutra está terrível. Eu diria que algumas estradas em São Paulo, que lá tem estradas melhores do que as nossas aqui. Mas qual é a diferença de você estar numa Dutra, né? Você põe 2 carros um do lado do outro. Já numa autoestrada de 6 pistas, você coloca 6 ao mesmo tempo andando. Então, isso dá mais ou menos uma visão do que é uma tecnologia e outra, né? Tem que se pegar esses exemplos para fazer analogia, né? Porque se você for falar, não, segue 100 megabits, tanto de largura de banda, a pessoa não consegue imaginar o que 100 mega significa na hora de transportar essa informação, né? Porque ela pensa assim, bom, 100 mega, só que, por exemplo, a cada mega, por exemplo, se eu tiver 1 mega, eu transmito uma informação. No segundo mega, né, do 100, vamos supor que eu tenho de 100, de 0 a 100. No segundo mega, eu transmito outra informação. No terceiro e assim por diante. Então, com esse pacote de 100 mega, eu transmito ao mesmo tempo 100 milhões de informações, né? Cada mega vai transmitir uma informação. Então, assim fica um pouco mais fácil de entender, né? Por que a tecnologia... Então, se a tecnologia me dá mais megabits para mim transmitir por segundo, eu tenho mais informação, eu tenho mais velocidade. Em cima do que você disse, Gabriel, então se eu fizesse uma analogia como se fosse também como energia solar, né? Existe um investimento que você faz grande no início, né?
Só que ela vai sendo redistribuído durante tantos meses, né? Então daqui a pouco ela vai se pagando. Exatamente. É a mesma coisa da tecnologia 5G, você vai ter que fazer um alto investimento e ela vai se pagando com o tempo, será que é isso? Também a mesma analogia? As empresas gastam bilhões nessas áreas. Né? Para você ter uma ideia, a Oi, por exemplo, que agora a Oi está vendendo parte de celular dela e tal, né, para as outras empresas, mas a Oi investia de 4 a 6 bilhões por ano. Meu Deus. Entre software, entre equipamento, é uma loucura, é um investimento extremamente alto, né? Por isso que você mas eu já vi várias pessoas falando, pô, a gente não tem nem o 4G direito, vai colocar o 5G, né? Aí eu digo o seguinte, olha, você não quer dizer, uma coisa não justifica a outra, porque, por exemplo, se eu tenho um mercado para o 5G, eu tenho que trabalhar, e já tenho a tecnologia disponível, eu tenho que trabalhar o mercado para absorver isso aí, né? Embora o 4G vai durar ainda um bom tempo, por exemplo, várias estações de 4G que serão substituídas no futuro pelo 5, vão para outras áreas, para áreas que hoje nós temos ainda 3G. Tem áreas ainda que ainda tem 3G. Tem. Se eu não me engano, tem lugares aqui em cidades de fora que a gente vê que dando relógio, no próprio celular falar que é 3G. Exatamente. E 2G que estavam aposentando ela. A 1G já foi, né? A 1G já não existe mais, mas a 2G estavam aposentando algumas estações, alguns equipamentos, né? Então, uma vai substituindo a outra e vai dando ganhos de melhoria. Mas isso significa que as empresas têm que continuar investindo e elas também têm que fazer um balanço, né? Porque, afinal de contas, eu não vou também botar dinheiro e não tirar dinheiro. Quer dizer, você tem que buscar o teu lucro, né? É a matemática que para você investir, né? Você precisa ter lucro. Não adianta nada você investir e não... Embora tenha as contrapartidas, né? O governo exige... Por exemplo, até tantos anos, as cidades com tantos mil habitantes têm que ter a tecnologia para o empresário também não ficar paradão lá, né, ganhando dinheiro. Então, ele tem que cumprir metas, porque o sistema de telefonia é uma concessão do Estado. Né? Quer dizer, não é um Estado... Hoje tu privatizou tudo, mas é uma concessão. Você tem que cumprir algumas regras do Estado, né, para a sociedade não ficar totalmente desamparado. Entendi. Então, o que eu diria para a resposta, eu acho que a gente já esgotou bastante aqui essa parte. Um comentário aqui interessante da Marisa aqui, ó. Ela falou aqui: o desafio será fazer com que todos saibam usar essa tecnologia sabidamente. Aí ela complementa: muitas vezes as empresas investem em tecnologias, mas não investem nos funcionários para que eles tenham condições de usar a tecnologia. Você acredita é interessante, mas você acredita que com a vinda do 5G, da tecnologia de 5G, né, vai ajudar a melhorar esses funcionários até que eles sentirem que tem que fazer esse investimento? Ou não? Na realidade, a Marisa tocou num ponto interessante, porque eu tinha até preparado, quando você falou para mim falar um pouco da consultoria e tal, né? Uhum. E aí eu até preparei aqui Você pode falar agora também. Vou te dizer aí. Na realidade é o seguinte, ela tem razão num ponto, né? Na realidade, as empresas deveriam reservar uma parte do capital do investimento para manter as pessoas sempre atualizadas, né? Buscar essas pessoas, né? E muitas vezes elas não fazem esse tipo de approach e as pessoas saem da empresa ou vão fazer outra coisa, né? Mas manter um time treinado não é só manter o time treinado, é observar nos seus funcionários aquelas pessoas que são chaves para a organização, né? São pessoas que você não deveria perder, né? E outras são as pessoas de alto potencial, né? Que existem empresas que têm programas de
pessoas com alto potencial, que são as pessoas que vão, no futuro, né, buscar os postos de diretoria, de gerência da empresa, né? Então, o fato é muito complicado você ter no sistema educacional, você consegue colocar a base para as pessoas, mas você, por exemplo, educar essas pessoas para estarem prontas para uma indústria de ponta, uma indústria de alta tecnologia, é muito difícil, né? Porque você não tem, principalmente no Brasil, uma conexão muito grande com as empresas de tecnologia, com as universidades, né? E quando elas se conectam com as universidades, elas se conectam de uma forma muito simplificada, né? É muito pedagógica, né? Não tem muita prática em si, né? Sim. Não, por exemplo, o cara acha que ele pegar e abrir um laboratório de demonstração, onde ele coloca equipamentos dentro da universidade, ele está estimulando, né, alguma coisa. Claro que estimula sempre alguma coisa, mas não transfere informação, não transfere conhecimento, né? Você precisa realmente conhecer a base, você precisa conhecer a teoria, né, daquela área para você realmente participar, né, e descobrir talentos, né? Que às vezes você descobre pessoas com um extremo talento, né? A gente tem exemplo de brasileiros que estão na NASA, né, que estão em outros países. Eu tive um colega que migrou para os Estados Unidos, nunca mais voltou, né? Ficou por lá porque as indústrias, uma e outra querendo. Ele tá no LinkedIn, de vez em quando a gente fala aqui com ele pelo LinkedIn. Que legal. Então, eu acho que ela tem um pouco de razão. Eu acredito que esse é um grande desafio para as empresas, né? E para as empresas e para as pessoas e empresas que querem conhecer mais tecnologia, eu acho que a maneira mais fácil e simples é tentar buscar informação, né, que hoje tem disponível em todo lugar, que elas realmente tenham condição de aproveitá-las, né? Quer dizer, estudar a tecnologia dependendo daquilo que você pretende fazer com a tua carreira, né? Não há necessidade de você estudar os princípios básicos, né, de qualquer tecnologia se você não vai entrar em desenvolvimento. Se você vai trabalhar em desenvolvimento, é importante, mas se você vai trabalhar em operações, vai conhecer as vantagens dos produtos, as vantagens das tecnologias para aplicar no teu dia a dia na área de planejamento ou operação da tua empresa, né? Então, deixa eu entender, o seu trabalho, por exemplo, a sua consultoria, você faz o quê? Você visita uma empresa, você visita o cliente, faz um mapeamento, e ali você analisa que tipo de tecnologia você vai aplicar na empresa para melhorar o trabalho dela. É isso? Uma das coisas é essa. Eu, na realidade, também, o que eu faço também é, por exemplo, introduzir, por exemplo, uma empresa tem um produto que ainda não foi introduzido, por exemplo, numa grande operadora ou numa pequena operadora. Eu posso fazer um trabalho de dar consultoria para ela em termos de buscar dentro da empresa que ela pretende vender, né, introduzir os produtos, conhecendo a tecnologia, conhecendo as pessoas corretas, você formar essa massa crítica para que ela entre naquele mercado, né? Abrir um mercado para uma empresa. E também trabalhar com isso que você falou, de conceitos de rede, né? Por exemplo, o cara tem uma rede que está de um certo nível, ele quer evoluir para um nível mais elevado, digitalizando ou colocando sistemas em fibra ótica, em transmissão ótica. Eu faço essa parte de approach. Na verdade, a minha empresa faz isso. E esse olhar que você tem, você percebe que falta muita pessoa para ter essa área para aprendizado? A demanda ainda é pouca? Ou existe muito técnico que já está fazendo isso? Entretanto, falta um pouco mais de experiência?
Olha, eu acredito que exista vários profissionais no mercado, né, para atendem essa demanda, mas nunca é demais, né? Eu acho que Uhum. a evolução que a gente está tendo, ela sempre estimula que mais profissionais trabalhem nessa área, porque sempre existem novidades. Por exemplo, eu não paro de estudar, né? Porque a tecnologia evolui com uma velocidade tão grande que você tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando informação e lendo muito e estudando, porque isso não para, né? Uma coisa que, que evolui com muita velocidade, né? A Marisa completou o que você falou aqui, ó, sensacional. Falta mesmo muita informação. Exemplo, são as escolas que estão tendo problemas para disciplinar a longa distância. Com Isso aí certeza, né? O esse é um EAD problema ele sério, veio de né? uma forma. Esse é um problema complexo, inclusive, eu acho que nós deveríamos já hoje no Brasil já estar com todas as escolas conectadas. Isso aí é uma coisa que é lamentável que a gente não tenha ainda isso, né? Principalmente as escolas públicas, né? Que, provavelmente as particulares, a maioria já devem estar, mas nós temos uma massa de pessoas, de crianças que precisam muito dessa área, né? E a gente precisaria fazer um esforço tremendo para que isso se torne realidade e a gente não deixe à margem da tecnologia essas crianças que hoje estão, até com a pandemia, abandonadas aí nessa área, né? Na área pedagógica, na área estudantil, né? Verdade. Pessoal, agora é o seguinte: se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, pode deixar as perguntas aqui para o Cabreiro responder, porque daqui a pouco eu vai falar da nossa pluguinha, não pode esquecer da nossa pluguinha, não, que é o nosso quadro final. Mas durante o anúncio do nosso post, do convite para a live, o Paulo deixou uma pergunta aqui interessante, duas perguntas, e eu vou passar para o Cabreiro aqui para ver se ele consegue nos ajudar. A primeira que ele fez foi o seguinte: como você, no caso, vê algumas operadoras marketeando agora planos de 5G, sendo que ainda não temos essa tecnologia no mercado ainda. E a outra, que ele complementa, e por que as teles demoram tanto a abraçar o novo padrão? A gente chegou até a comentar no início alguma coisa, mas olha só, qualquer lançamento, né, que você vai fazer, você tem que fazer uma ação de marketing que precede o lançamento, né? Agora, eu espero, eu não vi essas propagandas ainda, eu espero que essas propagandas sejam honestas, né? E que avise o cliente que a rede só vai operar o ano que vem. Esse ano não opera mais, porque faltando 3 meses para o fim do ano, vamos supor que em outubro nós tenhamos o leilão feito. As empresas não terão, com 3 meses, não conseguirão implantar nada. É isso aí, para você implantar uma rede dessa, pelo menos mínimo, para funcionar uns 5 a 6% numa cidade, você precisa de no mínimo 4, 5 meses. Entendi. Então, nós não vamos ter esse ano 5G. Então, se a empresa está dizendo, né, que ela não tem o 5G, mas que está promovendo um 5G DSS, que é um 4G turbinado, né, que ela está vendendo esse pacote, eu acho que ela está correta. Claro que quem tem que ver isso é esse Senacom aí, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Eles é que tem que avaliar. Mas outra que também a gente falou, né? Se você vai comprar um celular novo e o teu já está capenga, está precisando de um reforço aí, bateria complicada, por que não comprar já um 5G se eles já estão no mercado, né? Pode já comprar, porque tu já vai estar pronto para o ano que vem, né? Não vai usar as frequências agora, mas o aparelho ele ativa as frequências em função, ele é automático, ele reconhece as frequências que existem no ar e ele se comuta e analisa isso aí. Então, teu aparelho não vai funcionar em 5G no momento, mas quando o 5G o ano que vem estiver disponível, ele já vai estar operando. Então, esse é o fato, né? Não sei se eu respondo a pergunta do Paulo, mas essa é a minha Você ajuda a visão. responder com certeza e ajuda também a questionar. É importante isso.
Inclusive, de vez em quando eu vejo uns lives do Paulo. O Paulo tem muitas lives interessantes também. Com certeza. Gratidão pela pergunta, Paulo. E a outra pergunta é por que as teles demoram? Aí tem vários fatores, né? O primeiro depende exatamente do governo, liberar as frequências, fazer o leilão, porque senão... Seria as licenças, né? Seriam as licenças. Enquanto eles não leiloarem, né, você não tem como operar nessa frequência, né? Esse é um dos motivos que está atrasando. O segundo é o investimento, né? Não é que as teles demorem muito, né? Elas vão usar de acordo com o mercado, daquilo que elas conseguem ver de retorno, né? Eles estão sempre olhando o ROI lá deles, estão preocupados sempre com investimento em relação ao que entra no caixa. Então, é lógico que uma tecnologia nova que vai custar mais caro, provavelmente um pacote custa um pouquinho mais caro para o usuário, quem vai pagar isso? É quem tem mais poder aquisitivo. Então, o que vai acontecer? Eles vão lançar isso nos grandes centros. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. É aí que 5G vai começar a funcionar. Nas áreas densas, nas áreas com grande potencial financeiro, né? Aí eu colocaria Leblon, aqui no Rio, Ipanema, essas áreas onde as pessoas têm mais poder aquisitivo. Então, são os caras que vão pagar para que a gente depois tenha resultado, né? É que nem o cara que compra um carro zero, né? Saiu o carro e já está comprando. Normalmente ele paga mais, mas ele tem mais dinheiro, então não tem problema nenhum. Então eu vejo, esse é um outro ponto. Mas nós não estamos muito atrasados no Brasil, não. Porque, não, o Japão, por exemplo, começou o 4G dele em 2010. Demorou 10 anos para ele começar o 5G. Lógico que também o 5G não estava pronto, né? Porque você tem uma nova tecnologia, você tem grandes interesses de grandes fabricantes, eles se reúnem, né, normalmente numa cidade da Europa ou em Nova York, para discutir as normas, discutir os padrões, né, que vão trabalhar, porque, imagina, o cara da Samsung que faz uns telefones 5G, ele não quer saber se a rede é Samsung, ou se a rede é Nokia, ou se a rede por exemplo, chinesa, Huawei, ou ZTE, que seja. Ela tem que funcionar, né? Então, esses padrões eles são discutidos ao longo dos anos, conforme a tecnologia vai evoluindo, os padrões são discutidos, até o ponto que eles fecham passam uma régua, né? Assim, a partir daqui, a gente só vai discutir na próxima release, no próximo capítulo. Mas, a partir daqui, todo mundo pode fabricar que tá de acordo com os padrões que a gente acertou. Né? São os protocolos que eles criam, não é isso? Os protocolos do ITU, né, que é o Instituto é o mais antigo instituto do mundo, né? É o Instituto de Telecomunicações, União das Telecomunicações, tal. Ele é o mais antigo do mundo. Ele foi fundado logo depois do Graham Bell inventar o telefone. Olha só, que legal. Desde aquela Júlio desejou boa noite. A Geide falou, que incrível, olha só que bacana. Ian, agradecendo, né? O Maxwell, boa noite, amigos. Aí o Joaquim comentou aqui, ó. Ok, acredito que devemos cuidar e treinar os melhores profissionais das empresas, pois sempre busco soluções estratégicas para manter talentos nas empresas que façam consultoria empresarial, pois o melhor capital é o humano, pois tudo gera ação e determinação das soluções estratégicas das empresas. Ele é um consultor e trabalha muito com gestão de conflitos. Eu até fiz uma live com ele, foi sensacional. Em cima do que você disse, Cabreira, agora nós vamos falar da nossa pulguinha. Qual a pulga que você vai deixar para as pessoas na hora que ela acabar de assistir a live? Vai lá, assiste de novo, convida um amigo para assistir novamente, porque esse tema é muito interessante, vai ficar muito próximo da gente nos próximos anos. O que você deixaria como pulga para as pessoas pensarem nesse 5G, pensarem nas novas tecnologias, pensarem para facilitar o seu trabalho, para facilitar a sua vida? O que você pode partilhar com nossos amigos que estão aqui presentes e que vão assistir depois? É um tema extremamente complexo para ter uma única
né, uma única reflexão. Mas eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que conhecimento é a chave do negócio, né? Então, se você não possui o conhecimento necessário, a maneira mais rápida e inteligente é aprender com quem já sabe, com quem já tem a informação, né? Ou contratá-la, ou então, se não for possível contratar, absorver os conhecimentos que existem por aí, né? E eu diria o seguinte, que buscar o conhecimento nessa área é muito eu acho que do teu propósito, né? Você pode ter um propósito totalmente diferente, mas sempre você vai precisar de pensar que inteligência e sabedoria são duas coisas inseparáveis que você precisa sempre estar atento, né? Inclusive tem uma frase que fala o seguinte, que a inteligência é a capacidade de utilizar, ou melhor, de assimilar e entender os fatos, né? E sabedoria é a capacidade de adquirir e utilizar os conhecimentos para solucionar problemas, né? Então, eu penso sempre o seguinte, você tem que buscar a informação, né, que mais se adapte à tua realidade, né? Aquilo que você precisa para a tua empresa e no teu dia a dia de vida. Então, eu procuro sempre fazer esse tipo de reflexão. Perfeito. Nossa, que reflexão. Conhecimento é tudo. E à toa que o Olhares tem esse propósito, ajudar as pessoas a melhorar o conhecimento, né? Isso aqui foi uma aula, gente. Foi um presente de Deus você estar com a gente, Cabreiro. Eu quero marcar mais conversa com você. Vamos Tá bom. expandir essa questão dessa tecnologia. Vamos criar uma coisa interessante dentro, talvez até melhorar as pessoas na questão da tecnologia e também desmistificar, por exemplo, esses certos preconceitos que tem sobre a própria tecnologia, né? Igual você falou, limitação de software, mas às vezes não é tão somente a limitação de software, mas a limitação da própria pessoa. É verdade. É verdade. Né? Tem razão mesmo. Porque um celular desse aqui é um computador de bordo. Você leva para onde você quiser. Mas também pode ser somente para falar. Depende de como você usa a ferramenta. Inclusive, no meu ponto de vista, os computadores atuais, do jeito que a gente conhece, vão deixar de existir. Porque os celulares estão com uma capacidade tão violenta de memória, de aplicativos e tal, que hoje os celulares têm mais aplicativos desenvolvidos do que os computadores. Então, por exemplo, se você olhar o LinkedIn, por exemplo, é um exemplo. O LinkedIn lançou, por exemplo, Stories. Uhum. O Stories só tem no celular, tu não faz o Stories no teu computador, tu não tem Stories. Né? Compensação, tem algumas coisas que só consegue fazer pela plataforma do computador. E interessante é que quando eu não tenho mais iPhone hoje, mas quando eu tinha o iPhone, eu ficava vendo as facilidades que o LinkedIn fazia para o iPhone, depois as facilidades que ele fazia para o Android e para os computadores. E o iPhone sempre ganhava, né? O iPhone sempre tinha o estado da arte da tecnologia de aplicativos do LinkedIn. Quer dizer, a turma lá do iPhone, a turma que trabalha com o iOS do iPhone trabalha mais rápido, pelo visto. A migração das tecnologias, igual você falou, né? Mas a gente não pode se abster dela. Então, se você tem um celular, use da melhor forma possível, né? Mas não faça somente só ligando no telefone, ligar, não. Use ele para o seu benefício, né? E, ou seja, com a chegada da tecnologia 5G, o celular vai se tornar muito, muito importante, mais do que agora, não para aplicativos, mas para ter esse tempo real, onde as câmeras vão te ajudar a resolver a sua vida. É verdade, é verdade. Salva uma vida, opera uma vida, como a Gilda está com a gente aqui,
faz um teleatendimento maravilhoso e às vezes você não precisa ficar mais diante do PC, só você utilizar o celular. Só que aí você vai ter que criar uma adaptação. Aí é o que você falou, o conhecimento. Nós estamos, por exemplo, eu não sei o que tu está usando de dispositivo aí. Eu estou utilizando o celular aqui com a nossa live. Não, eu uso o PC. É porque a câmera... Eu não estou usando celular, não, estou usando PC. A câmera do meu Lenovo, ela não dá muita claridade, né? Eu preciso ligar muita luz aqui. Então eu resolvi usar a minha câmera do celular, que é ótima, né? Acho que a minha imagem está não, limpa. A imagem está ótima. Eu uso um webcam. É porque eu uso a plataforma do StreamYard, a StreamYard é mais fácil, eu uso dentro do próprio PC, ele está otimizado para usar dentro do PC. Mas o que acontece? Na hora que daqui a pouco ele vai ser otimizado para usar no celular. Tu tem mouse, tu tem... Então, no PC tu tem uma série de recursos, mouse, tu tem a tela maior, né? Tem o teclado. Isso. Então é muito mais prático, por enquanto é mais prático o computador. Né? É como você faz. Nós estamos fazendo uma live, eu estou aqui em Juiz de Fora, você está aí no Rio Grande, né? Não, Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. O pessoal está longe, está em vários lugares do Brasil, até fora, e nós estamos conversando em tempo real. Isso aqui é sensacional. Maravilhoso. E isso gratidão. Cada dia vai Joaquim mandou um parabéns para você aqui, ó. Parabéns, que live sensacional, show. Cabreira, foi espetacular. Você com certeza tirou muitas dúvidas das pessoas, tá? Foi aquilo que eu te falei, a questão da tecnologia, como ela pode, ao mesmo tempo ela pode ajudar, mas ao mesmo tempo ela pode atrapalhar. E nós estamos dentro de um período muito grande que é atrapalhar. Por quê? O imediatismo e o achismo está mais rápido que a própria tecnologia de 5G. Pois é. Pois é. O ser humano é criativo mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu gostaria de, finalizando aqui, agradecer o meu anfitrião aí, que gentilmente me convidou para a live, a todos que participaram da live e que virão no futuro, né, ver essa live, talvez num outro tempo. Agradecer a participação também. E eu fico à disposição de quem quiser aí para... Eu tenho vários artigos, que nem o Denis falou no LinkedIn, eu me atrevo a falar sobre network também, e falo também sobre cases, né, sobre casos que eu vivi na minha carreira, que foram determinantes para certas redes, né, para certas aplicações, né, que são coisas que eu considero, né, que são coisas super importantes, né, para o meu background, porque tem coisas que a gente conseguiu fazer que estava fora do contexto, né? Não tinha a mínima possibilidade de fazer, e a gente, com o estudo, aprofundando o estudo que tinha que ser feito, a gente conseguiu mover as pessoas para irem para certa direção, e uma direção que as beneficiou e beneficiou toda a sociedade, né? Como um dia a gente talvez venha falar aqui, que são as redes de cross-connect que interligam todas as cidades. De novo, não tem problema. São redes que interligam cidades e que dão sobrevivência naquilo que a gente está fazendo aqui, que é conversar e manter online todas as linhas, né? Quer dizer, mesmo que tenha rompimentos, outra linha suporta. Siga o Cabreira, aqui, ó, o LinkedIn dele, manda mensagem para ele, tiver dúvida, eu estou pensando em implantar nisso aqui, como é que eu faço? Gente, o Cabreira está disponível para ajudar vocês com essa tranquilidade, com essa experiência e com a oportunidade de conhecimento ímpar. Cabreira, sensacional, você deu um show, que live, gratidão pela oportunidade. Eu só posso dizer, igual a Marisa falou aqui, ó, gratidão. Obrigado. Fica à disposição. Vamos marcar uma próxima, vamos criar um tema legal para as pessoas, em cima desse 5G, que a gente possa fazer um outro tipo de trabalho, talvez criar uma área, vamos falar mais sobre comércio, vamos falar mais sobre indústria, vamos falar sobre medicina, vamos ampliar isso para que as pessoas tenham um pouquinho mais de cultura
Não a cultura, no caso de as pessoas não estão lendo, mas ter formas de buscar o conhecimento através desses atalhos que você está passando. Tá certo. Te agradeço. Beleza? Eu que te agradeço. Gratidão, gente, pela audiência, gratidão pela gentileza de você estar assistindo essa live. E se você gostou, envia para o seu amigo. Gente, essa live aqui é uma aula maravilhosa. E aqui a gente destrinchou o que vai ser o 5G, destrinchou o que vai ser essa tecnologia. E o Cabreira é um expert, escreve artigos maravilhosos. Gente, vai lá, tem uma newsletter sensacional dele. E você vai aprender muita coisa sobre 5G, além do que ele conversou. Quer uma dica? Você vai lá, lê os artigos, depois vem assistir de novo essa live. Ou então faz pergunta, pode fazer pergunta que eu respondo. Isso, faz a pergunta também, fica à vontade que a gente responde também, tá bom? Gratidão a todos pela oportunidade de vocês estarem com a gente assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima Live Olhares. Valeu, Cabreira. Fique com Deus.